Queridos amigos, conforme o Código Civil, no seu artigo 1694, os parentes, os cônjuges e os companheiros podem pedir uns aos outros a pensão alimentícia que necessitem. Está estipulado, então, em nossa legislação, a partir do dever de solidariedade que une os familiares, a possibilidade de qualquer pessoa que tenha necessidade postular que outro parente que tenha possibilidade de oferecer a pensão alimentícia seja instado a prestá-la. Embora a lei brasileira, no artigo 1694, afirme que podem os parentes uns aos outros postular os alimentos, historicamente a doutrina e a jurisprudência limita o parentesco até aos nossos irmãos. Isto é, nós podemos pedir pensão alimentícia aos nossos ascendentes, pais e avós, por exemplo, podemos postular a pensão alimentícia para os descendentes, filhos e netos, bem como aos nossos irmãos. E ali estaria finalizada a possibilidade de postulação de pensão alimentícia. De sorte que não pedimos alimentos aos nossos tios, não pedimos alimentos aos nossos sobrinhos, aos nossos primos, como regra no nosso direito. Mas em relação à pensão alimentícia que é postulada frente aos nossos avós e que recebe o nome de alimentos avoengos em nosso direito, são necessárias algumas cautelas na sua fixação. A mais conhecida delas decorre da súmula 596 do Superior Tribunal de Justiça, cuja propositura, em 2017, veio através da pena do ministro Ricardo Cueva. Essa súmula 596 dispõe que a obrigação dos avós em prestar alimentos ela é de natureza subsidiária e complementar. Subsidiária porque os avós não têm o dever primário de prestar alimentos. Eles apenas serão chamados caso os pais, pai e mãe, duas mães, dois pais e uma mãe, duas mães, um pai, em razão da multiparentalidade, quando então os pais não têm condições. Daí a obrigação subsidiária dos avós. Logo, se o pai, se a mãe tem condições de oferecer os valores necessários para a criação dos seus filhos, não seria razoável invocar a responsabilidade dos avós. De outro lado, a obrigação tem natureza complementar, na medida em que muitas vezes o pai ou a mãe consegue oferecer determinado valor e ele é então complementado pela participação dos avós para preencher todas as necessidades dos netos. Então a obrigação dos avós teria natureza subsidiária e complementar. Em geral, nos processos judiciais, ocorre o litisconsórcio passivo, isto é, são demandados nas ações de alimentos tanto os pais quanto os avós, quando é o caso de se aventar a responsabilidade dos avós no pagamento da pensão. Então, incumbe ao autor a prova, que vai ser feita dentro do processo, de que, para a procedência da ação frente aos avós, se demonstre antes que os pais não têm condições plenas de prestar aquela pensão. O STJ, ainda a respeito da obrigação avoenga de prestar alimentos, vem assinalando de que uma vez inadimplido o débito, isto é, quando a avó deixa de pagar a pensão alimentícia, surge ao autor da ação, ao credor, a possibilidade de executá-los. Mas esta execução, de regra, tramitará pelo rito da penhora, da expropriação de bens, e não pelo rito da prisão. Isso porque choca a sociedade civil bastante colocar um idoso dentro do sistema carcerário pelo inadimplemento de uma dívida civil, ainda que de natureza alimentar, cuja responsabilidade primária, repito, não é dele, e sim dos pais daquela criança. É evidentemente que um avô só vai ser condenado a prestar alimentos quando ele tiver efetivas condições de prestá-los. Não é razoável prejudicar a qualidade de vida dos idosos, prejudicar a qualidade de vida dos avós, ainda que em nome da pensão alimentícia, muitas vezes merecida pelas crianças. Então, não é automático o dever de prestar alimentos do avô, mas sim subsidiário e complementar na linha da súmula 596 do STJ. Grande abraço a todos vocês.